Bom dia, bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, tua casa, sobre os seus. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. Reter a graça sobre ti, graça que nos basta, graça que superabundou o pecado. Sim, Jesus é a graça e Ele destruiu o pecado por meio do seu sangue derramado na cruz. Basta crermos que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas, crermos que Ele é o Filho de Deus e que Deus o ressuscitou, a fim de sermos salvos. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, fale com Deus. Expresse a Ele o teu sentimento de gratidão, que você o reconhece como Senhor, como Salvador, como aquele que pode todas as coisas e que tem tudo no controle de suas mãos. E nessa terça-feira linda e abençoada, do dia 6 de dezembro de 2022, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2, onde a Bíblia vai nos dizer assim. Primeiro verso: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Glórias ao Senhor por este verso, por essa conclusão de Jó. No último capítulo do livro de Jó, Jó tem a seguinte conclusão: Bem sei, eu aprendi, Deus. Eu aprendi por meio das lutas que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Jó foi um personagem bíblico que viveu anos de luta, de sofrimento, de dor, uma adversidade, várias delas terríveis. Sim. E todas essas lutas o fizeram entender exatamente isso e chegar a esse nível de fé. Entender que Deus, Ele pode todas as coisas, que Ele tem tudo no controle das mãos dEle, que Ele comanda tudo e que nenhuma parte do seu querer, da sua vontade, dos seus planos pode ser frustrados. Basta que Deus queira, basta que Deus planeje, basta que Deus fale, pronuncie, basta o seu querer. Ninguém pode interromper o agir de Deus. Ninguém pode impedir. Ninguém pode fazer com que os planos do Senhor sejam frustrados. É o querer de Deus. E Jó chegou a esse nível de fé. Chegou a essa maturidade espiritual e muitas das vezes é o nível que nos falta. É a maturidade que nos falta. É chegar a esse entendimento. Será porque nós temos lutado pouco? Nós temos enfrentado poucas lutas, nós temos enfrentado poucas adversidades? Porque as lutas, meu irmão, minha irmã, elas só têm um propósito nas nossas vidas, pelo qual Deus permite que elas ocorram, a fim de perseverarmos nele.
E assim, quando nós perseveramos no Senhor em oração, buscando que aquela luta cesse, que aquela tempestade passe, nós conhecemos a Deus de perto, nós temos experiências com Ele, nós vamos entendendo o agir de Deus, os propósitos de Deus sobre a nossa vida. Nós vamos conhecendo dos seus atributos. E assim nós esperamos descansados no Senhor, de modo confiante. E assim Jó, ele chegou nessa maturidade espiritual, nesse nível de fé, ao ponto de dizer: eu sei que tudo o Senhor pode, que não existe nada que possa impedir o teu querer, ó Deus, que não existe ninguém nem coisa alguma que impeça com que os teus planos aconteçam nas nossas vidas. A nossa fé, ela tem níveis. Sabe disso, irmão? Ela tem níveis. E um nível bem alto, sabe? Nós entendemos que o Senhor, Ele pode todas as coisas e que basta Ele querer. Nada do que Ele quer, nada do que Ele planeja é frustrado, nada, absolutamente nada. Então, o que nós temos que fazer? Ativar o querer de Deus, ativar os planos que Ele faz sobre as nossas vidas. É ativarmos o querer de Deus, o fazer as coisas, o mover as coisas a cooperar para o nosso bem. E Ele move as coisas a cooperar para o bem de quem? Daqueles que amam a Ele, daqueles que obedecem o seu chamado. Então, o que ativa Deus fazer em nossas vidas é amar a Ele sobre todas as coisas, é obedecer o seu chamado. Tá entendendo, irmão? Isso é fé, é nível de fé. É por meio da fé. A fé, ela carrega o crer na sua existência. Crer que Ele é o Senhor da tua vida. Crer que Ele é o Salvador. E crer que Ele recompensa aqueles que o buscam. Se eu de verdade creio que Ele vai me recompensar por estar buscando a Ele, eu sei que Ele é galardoador. Eu vou buscá-lo. Eu vou buscá-lo de verdade. Eu creio nessa recompensa, então eu o busco, agradando a Ele, fazendo aquilo que agrada a Ele. Foi exatamente o que Jó fez. Jó em todo o tempo não murmurou. Em todo o tempo ele estava com Deus. Em todo o tempo ele estava no lugar secreto com Deus. Em todo o tempo, ele apresentava somente a Deus as suas dores, as suas insatisfações, porque ele sabia que só Deus poderia todas as coisas. É esse nível de fé que você tem que chegar, de descansar no Senhor. Por mais que você esteja passando dias de dores, dias de sofrimento, entregue para Deus e saiba que Ele pode todas as coisas. Descanse no Senhor. Os planos do Senhor, nenhum deles são frustrados. Se você ainda vive um momento de dor, de sofrimento, de luta, aquiete o seu coração, logo virá a vitória. Esse momento é só para que você seja aperfeiçoado em Cristo Jesus, para que você tenha o seu caráter forjado em Cristo Jesus, moldado segundo a vontade de Deus. E assim você descansa. Descansa porque você sabe que Ele tudo pode e que Ele pode resolver qualquer situação. Foi exatamente o que aconteceu com Jó. O que você precisa é chegar a esse nível de fé, de descansar no Senhor em meio aos vendavais, em meio às lutas, às tempestades, sabendo que elas vão cessar e que somente um propósito de edificação existe sobre elas em você. Saber que pela busca
ao Senhor, andando conforme agrada a Ele, você ativa o querer dele em te fazer o bem, muito mais do que você planeja, muito mais do que você sonha, muito mais do que você merece. Olha, no versículo 12 do mesmo capítulo de Jó, assim: abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, múltiplas vezes mais o Senhor restituiu a Jó, porque Jó descansou no Senhor e chegou ao nível de fé que Deus queria para ele, de entender que Deus, Ele pode todas as coisas, de entender que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Mas não esquece, foram as lutas que levaram a Jó a reconhecer isso. Portanto, alegre-se com as lutas, porque elas te elevarão ao seu nível de fé. Elas te levarão a entender que Deus pode resolver qualquer situação, que Ele pode todas as coisas e que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados sobre a sua vida quando você o ama, quando você obedece ao seu chamado. Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus tremendo, Deus bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia. Senhor, sei com essa vida que me ouve, em o nome do Senhor Jesus, execute, ó Deus, os teus planos sobre essa vida, planos de paz e não de mal, para dar o fim que tanto desejastes. Em o nome do Senhor Jesus, manifeste, ó Deus, o teu poder, a tua graça. Bem sabemos que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, que o Senhor pode todas as coisas. Toca, Deus, toque sobre essa situação que tanto tem roubado a paz dessa vida. Em o nome do Senhor Jesus, traga refrigério, traga alívio, traga descanso na certeza do teu agir. Tu és o Senhor que faz. Exaltado é o teu nome, glorificado é o teu nome, adorado é o teu nome, ó Deus, ore, cantarali, barás. Em o nome do Senhor Jesus, se conosco, nos enche com a tua presença e nos mantenha de pé, fortes, corajosos, porque o Senhor é conosco. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. E hoje, nosso culto de mulheres, às 19h30, eu estarei ministrando sobre o tema Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Eu aguardo você às 19h30 na Igreja Catedral da Família Itumbiara, Avenida da Saudade, número 160. Que você tenha um dia de paz,